agora vamos passar para dieta cetogênica, que essa é um pouco mais complicada, né? Até puxar um gancho para carnívora, Sim, talvez, claro. mas colocar dieta cetogênica, o que precisa para ser uma dieta cetogênica? O pessoal fala assim, eu vou fazer dieta, eu vejo muito, tá? Sim. Eu vejo muitas pessoas falando, não, eu vou fazer uma dieta cetogênica assim por conta, não Sim, sabe sim. muito bem o que é, Aham. só sabe que assim, não uso carboidrato e Sim. uso proteína e gordura. Tá. Tá, mas e aí? Não, porque assim, tem uma história da dieta cetogênica, na verdade. Então, na década de 20 e 30, a dieta cetogênica era usada para pessoas que tinham epilepsia. Porque, na explicação básica, quando você faz uma dieta cetogênica, tecnicamente você está colocando 10% de carbo ou menos no total das calorias que a gente estava falando. Então, o porquê cetogênico é o nome da dieta? Porque você colocando ali no máximo 50 gramas de carbo no dia, é muito menos do que a low carb, e você colocando muito pouco carboidrato, o teu corpo ele começa a queimar mais gordura como energia. Então, é por isso que existe uma adaptação da dieta para você fazer a cetogênica. Ok. Não é de uma hora para outra. Então, 10% de carboidrato, 20% de proteína e 70% de gordura. Nossa. Essa é a proporção de uma dieta cetogênica de literatura original que gera corpos cetônicos. Por isso que o nome da dieta chama cetogênica. Porque quando você come muito pouco carboidrato, o teu fígado, o teu músculo queima muita gordura e o resto, chama metabólito, o resto desse metabolismo gera corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos, o teu cérebro, ao invés de usar glicose, ele começa a fazer o shift para usar esses corpos cetônicos como energia. O cérebro ele é flex, só que ele usa ou glicose ou cetose, nunca os dois ao mesmo tempo. Então por isso que existe uma cetoadaptação da dieta, não é aleatória. Então demora uma semana para você tirar o carbo, gerar corpos cetônicos e o teu cérebro entender o que você está fazendo para que ele só consuma corpos cetônicos ali. Tem mais ou menos um tempo que demora se a pessoa fizer certinho quanto tempo demora? Cara, normalmente eu tenho muito amigo nos Estados Unidos, Shawn Wells, os caras, eles fazem dieta cetogênica de estilo de vida, né? Então o que eles fazem? No final de semana eles fazem um jejum. O jejum é uma proposta também de aumentar corpos cetônicos. Tá. E depois na próxima semana ele entra com a dieta só de 10% de carbo. Então ele cetoadapta em uma semana. Certo. O que é a sensação da cetoadaptação? A pessoa às vezes ela começa a sentir que dá uma baixa energia inicial, mas depois quando ela entra num sistema cetoadaptado, ela volta a ter energia cerebral de novo. Certo. Então, quando a pessoa cetoadapta, ela tem menos sono, ela tem uma cognição melhor. Só que isso não é especificamente por causa da dieta, é porque o neurotransmissor, a mudança cerebral dela conseguiu trocar a glicose por cetose. Certo. E depois ela não pode quebrar a dieta, ela tem que manter aquele padrão. Então, do final de semana, se ela joga um sorvetão, um hambúrguer, uma pizza, uma batata frita, ela quebrou esse sistema de cetogênese. Ou seja, ela tem que voltar. Aí o cérebro volta Exato. para aquele sistema normal de glicose. Então é uma dieta, é como se fosse um estilo de vida. Então, pessoas que têm epilepsia, pessoas que têm tumor de prolactina, né, produz muita prolactina, que é tumor cerebral, Sim. hiperprolactinemia, muita gente usa a dieta cetogênica para evitar a acuidade mental. Então, a pessoa ela fica muito acelerada com glicose. Certo. Então, a hiperglicemia é considerada como diabetes tipo 3, que é o mal de Alzheimer. Você oxida neurônio com excesso de glicose. Nossa. Para algumas pessoas que têm essa genética, quando você faz uma cetogênica, a pessoa melhora a cognição dela. Que interessante, não sabia disso. Até porque, se a gente estava falando de obeso, o cara obeso, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, ela tem muita glicemia plasmática em jejum. Ela tá alta. Sim. Então o cara fica constantemente com preguiça, cansado. Por quê? Ele tá com triptofano muito alto, serotonina tá oscilando e a glicemia dele muito alta deixa ele preguiçoso, Sim. entre aspas, né? Para facilitar. Quando ele começa a fazer uma cetogênica, a glicemia tende a cair, a insulina cai e a acuidade dele melhora por essa melhora de queda de glicose. Entrando nos corpos cetônicos, ele se sente muito bem. Interessante. Então, muita gente que não sabe que isso acontece, fala assim, nossa, eu tô me sentindo menos cansaço mentalmente com a dieta cetogênica carnívora. Tá. E é uma coisa que acontece de fato. Nossa, que interessante. Agora, o quão é difícil manter a dieta cetogênica?
para uma pessoa que, por exemplo, não é um estudioso, que Sim, sabe sim, exatamente o sim. que tá fazendo. Pro brasileiro, o hábito do brasileiro é muito difícil fazer uma cetogênica. Por isso que o pessoal vai na carnívora, que é uma proposta, parece igual, mas não é. Tá. Porque um segredo da dieta cetogênica é, eu não posso ter excesso de proteína. Esse é um ponto. O fígado é um órgão que quando você excede a proteína acima de 20, 25%, que eu falei, ele começa a quebrar o aminoácido e ele começa a fazer uma tal de neoglicogênese. Ele forma glicose pelo aminoácido. Perfeito. Então essa glicose cai na corrente sanguínea e não deixa a pessoa seta adaptar. Entendi. Então a cetogênica é por isso que ela tem 10 de carbo, 20 de proteína, 70 de gordura. Essa é a original de fábrica da literatura. Nossa, e eu fico imaginando, e os alimentos que se usa mais numa cetogênica? Cara, os caras, né, os amigos meus da América lá, é estranho porque ele tem, tipo, sei lá, legumes aspargo no prato, ele pega um salmão, um pedaço de salmão, e ele coloca uns 20, 30 gramas de manteiga. Nossa. É estranho pro brasileiro. Estranhíssimo. Tipo, não posso comer um pãozinho, não posso comer uma tapioca. Não, cara, Não. porque é a dieta estruturada para não ter esse tipo de alimento, porque você está certo adaptado. Se você comer alguma coisa que gere mais do que 50, 100 gramas de carboidrato, você quebra o estado cetônico. Nossa, é muita gordura pra você compensar, porque a gente pensa na gordura sempre acompanhada do carboidrato. Então, eu vou usar manteiga, mas sim. com pão. Sim, sim. Né? Justamente o que você estava falando. Então, pra gente, culturalmente, é muito difícil conseguir. Por isso que eu falei da carnívora, porque a carnívora não tem esse controle. Tá. O cara coloca open bar de gordura e proteína. Então, ele não fica preocupado com essa questão cetônica. A carnívora não entra como dieta cetogênica. Tá, sim. Ela pode gerar um déficit calórico, mas não especificamente. Tipo, o cara come só, sei lá, poucos legumes, algumas frutas, mas a base da dieta mesmo é carne, ovos, bacon, peixe, e isso no final gera uma restrição calórica. Perfeito. E a proteína em excesso também, vamos pensar assim, que está em excesso, pensando em outras dietas, ela gera mais saciedade. Sim, sim. A gordura acompanhando, talvez também. A matriz alimentar, né, quando você escolhe, por exemplo, em relação à saciedade que você me falou, se eu pegar uma tilápia, eu vou ter proteína ali, certo? Ok. Só que gordura tem 2, 3 gramas. Pouquíssimo. Não gera saciedade igual uma picanha. Sim, perfeito. Tem também a proteína, mas tem a gordura junto, tipo um cupim. Uhum. Cupim casqueado. Uma delícia, né? Derrete na boca. Então, o macronutriente proteína é o macronutriente que mais gera termogênese, que significa que você gasta caloria para absorver. Perfeito. E essa termogênese é acompanhada de saciedade, porque o intestino percebe que é um macronutriente difícil de quebrar e ele libera um componente chamado colicistoquinina, que é um peptídeo que informa o cérebro assim, ó, para de comer, porque tem um negócio muito difícil para digerir aqui, então você dá uma segurada aí. O GLP, que é o glucagon-like peptídeo do estômago, também é nessa mesma proposta de expansão estomacal e lentidão da motilidade. Os novos fármacos análogos de GLP, eles fazem isso com a pessoa. Só que eles agem diretamente no cérebro. Se você vai num rodízio e come muita proteína, ele vai gerar um efeito similar, só que pela alimentação. Mas atrasado também. Exato, exatamente. Nossa, interessante. A dieta carnívora, às vezes o pessoal também vai muito para as pontas, né? Vai ser legal, eu acho que era legal até a gente colocar dieta vegana aqui no meio também. Claro. Porque tem a galera que vai para carnívora e tem a galera que vai para vegana. Ambos emagrecem. As relatos são controversos, né? Tem as nuances e tal. Geralmente cada um vai defender o seu lado e tudo mais, mas ambos conseguem resultados ok, né, para emagrecimento. Eu brinco que hoje em dia, né, desses 20 anos de nutrição, a gente vê que tem um pouco de fanatismo das pessoas em relação à estratégia dietética, né? O viés de confirmação. Então, ela gosta de um time de futebol, então ela vai defender aquele time. Hoje em dia tá igual dieta. Se a gente colocar um parâmetro, né? Então, assim, todas as dietas, quando bem organizadas matematicamente e estão adequadas para a pessoa, vão funcionar para perder peso. Esse é um ponto importante. Então, eu não vou vestir uma camiseta, eu só prescrevo low carb, eu só prescrevo cetogênica, ou só prescrevo carnívora. Não. Como nutri, eu tenho que ter a caneta para prescrever qualquer tipo de dieta. Só que eu tenho que adequar essa dieta à pessoa que está na minha frente.
É porque a gente tá... É interessante, porque quando se fala de modelo de dieta, parece que não se considera a pessoa que está do outro lado. Sim. Eu vou aplicar uma regra para uma pessoa Sim. e vai funcionar para todo mundo. Sim. Na verdade, quando a gente vai falar de alimentação, a gente tá falando de cultura. Claro. A gente tá... Sociabilidade, com a família, a gente tá falando de costumes, a gente tá falando de questão socioeconômica também, porque muitas vezes você vai passar um negócio... Carne é barato hoje em dia, imagina? Entendeu? Azeite, extra virgem, 50 reais azeite. Então tem várias questões pra gente levar em consideração. Sim. E quando a gente, justamente a cetogênica, só pra encerrar, eu acho que vendo como público, Sim. vamos dizer assim, eu acho que, e vendo o relato das pessoas, elas falam que vão entrar em cetose, mas elas não vão entrar em cetose, porque é justamente a nossa... Imagina, igual você falou, um salmão com uma colher de manteiga. Não faz nenhum sentido pra gente. Quando a gente vai... E assim, quando a gente debate a parte científica da coisa, quando você tá numa mesa com nutris e tal, a gente consegue ter um nível de arguição relacionado à estratégia. Quando você tá no open da galera, na mesa do bar e tal, o cara ele fala a estratégia, mas ele não sabe os detalhes para chegar naquela estratégia. Então uma dieta cetogênica pro cara é uma paleo diet, ou uma carnívora, ou corta carbo e só come gordura. Então ele joga tudo mesmo no balaio, entendeu? Agora, quando a gente vai fazer a estratégia pontual na prescrição, o Nutri considera todos esses detalhes. Sim. Então a cetogênica é essa confirmação que eu falei. 10 de carbo, 20 de proteína, 70 de gordura. Fora a carnívora, pode ser tipo também 10 de carbo, só que vai ter 45 de gordura e 45 de proteína. Então já não é uma cetogênica original. Sim. Mas no final, se é uma restrição calórica, vai funcionar para perder peso.